Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Gente, quanto tempo nesse canal. Eu confesso que eu já tinha desistido. Por quê, né, gente? Preciso de uma constância aqui no YouTube e pra mim eu achava que pra mim não daria certo. Mas umas semanas atrás, uma seguidora me mandou mensagem no Instagram falando pra eu voltar com o YouTube e eu falei, mandei mensagem pra ela, mas eu quase nunca estive. E realmente eu quase nunca estive aqui, eu fiz alguns vídeos e depois sumi. Porque realmente é trabalhoso, gente. Pra você querer dar certo aqui, ou pra criar conteúdo mesmo, você tem que ter constância, sendo em qualquer área da vida, né? E eu realmente não estava tendo aqui, não peguei essa responsabilidade, mas meu coração estava queimando muito em gravar esse vídeo, assim como eu falei lá no Instagram. E eu quis gravar aqui pro YouTube, justamente porque essa seguidora me lembrou do YouTube, que eu tenho um canal. Mas é isso, vamos pro vídeo. Meu coração queimou muito pra gravar esse vídeo. Eu vou tentar falar como se eu estivesse falando com uma amiga minha, tá? Porque eu vou assistir o último vídeo que tem aqui no YouTube, gente, eu não suporto a minha voz. Porque parece que eu tô forçando, sabe? Não é pra eu forçando uma coisa falsa, é realmente porque eu não tenho esse costume de falar muito com a câmera. Meio contraditório, né? Porque eu falo no Instagram. Mas enfim, é diferente bater papo assim. E aí minha voz tá insuportável, eu não suporto. Mas enfim, queria muito ter muita personalidade, de conseguir ter uma chamada forte, mas o máximo que eu consigo falar com vocês é oi, meu povo. E eu já falo assim com vocês lá no meu Instagram, então já até pegou oi, meu povo, é de Larissa Araújo. E aproveito pra falar que quem não me conhece, meu nome é Larissa Araújo. Se você tá aqui porque me segue no Instagram, muito bem-vindo ao meu YouTube, me segue aqui também, já deixa o like. E vamos pro vídeo. Eu quero falar hoje sobre, como vocês viram, né, no título, sobre como buscar em meio às aflições. E, gente, primeiro eu quero pedir desculpas se vocês estiverem ouvindo um barulho abençoado no fundo de alguma música. É meus vizinhos com bar, entendeu? Quem me acompanha no Instagram sabe. Eles estão com música ali no bar e o meu ventilador. Se eu desligar o ventilador, eu vou derreter, então eu preciso do ventilador aqui, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Ultimamente, Deus tem me tratado muito. Eu tô vivendo um ano muito confuso pra mim. Estamos no mês 4 e parece que eu já vivi os 365 dias do ano. Tá sendo um ano muito confuso pra mim, como eu falei, porque eu tenho vivido coisas incríveis com Deus na minha vida pessoal. E também tenho vivido algumas aflições. Eu acho que é todo mundo assim, né? Eu acho que nada é muito 100%. Mas eu tenho vivido isso hoje na minha vida. Na maioria das vezes eu tava vivendo só peleja. E glória a Deus, eu tenho vivido coisas boas também. E essas coisas boas é relacionado ao meu ministério. Eu tenho crescido muito nessa parte da minha vida ministerial. E eu lembro que eu já fiquei muito perdida, muito tempo na minha vida em relação ao meu ministério, em relação ao chamado. E hoje eu tô numa igreja abençoada, em que meus pastores têm visões, sabe, de Deus. E minha pastora tem, assim, me levantado de uma forma que eu acho que nem ela mesma tem noção disso. Porque a Larissa, gente, é o nome da minha pastora, vocês não têm noção. Muito privilégio meu. A Larissa é uma pastora incrível, ela é muito usada, então ela tem várias ideias, a gente embarca nas ideias dela. Esse ano a gente ministrou um curso, essa semana que vem agora, né? Porque hoje é sábado, a semana começa amanhã. A nossa última aula do curso, a gente está dando um curso para jovens e o nome do curso é Jovens Vitoriosas, e a Larissa tinha me convidado para ministrar esse curso no ano passado e eu fiquei assim muito nervosa mesmo, e no final deu tudo certo, a gente já tá acabando o curso. Ai, gente, Deus agiu muito nesse curso e eu tenho crescido muito com essas experiências. A Larissa me permitiu viver isso, né, com visões de Deus. Ela foi muito usada, então eu tenho crescido muito na minha área ministerial. Eu tenho sentido Deus me chamado mais para o que Ele realmente me chamou. Por muitas das vezes eu fiquei perdida. Então eu tenho sido tratada nessa área, sabe? Eu tenho vivido coisas incríveis com Deus na minha área ministerial, em que Deus tem me despertado para a área da palavra, pra falar, gente, pra falar. E quem conhece meu testemunho, quem me conhece um pouco, sabe o quanto eu sou tímida. Até pra cantar, que é realmente meu ministério que eu sempre fiz, desde sempre. Eu sou muito tímida, então Deus me chamar pra palavra, pra mim é muito difícil, porque eu tenho dificuldade em falar, mas tô falando. E eu tenho me permitido
Tenho permitido que Deus me use da forma que Ele quer, do jeito que Ele quiser, e é por isso que eu tô aqui, porque Ele queimou muito pra mim gravar esse vídeo. Como eu falei com vocês, eu tenho vivido um ano de um pouco de confusão na minha cabeça, porque eu tenho vivido coisas boas e coisas ruins. Esse mês mesmo que começou, vai acontecer uma coisa muito legal na minha vida e do Alex, que há 2 anos a gente tem esperado. Muitas pessoas já sabem, mas muitas pessoas também não sabem. Então eu fico assim, Senhor, será que eu estou sendo ingrata? Porque o Senhor tem me dado coisas, o Senhor tem feito coisas, e mesmo assim eu ainda ando triste, sabe? Porque tem coisa na minha vida, gente, que não dá certo. Eu sou ser humano, nem tudo dá certo, a vida é complicada, como diz as adolescentes, a vida não é um morango. E aí, por um momento a gente se acha ingrato, né? Por Deus ter feito tanto, Deus te dar tanto, e mesmo assim você ainda sofrer em algumas áreas, você ainda está sentindo em algumas áreas. E ontem eu tava muito triste, muito desanimada. Eu também tô no período de TPM, né? Então explica muita coisa. Mas ontem eu tava muito desanimada por questões, né, pessoais. A gente recebeu notícias não muito boas da família. A família tem sofrido com notícias. E minha vida profissional também, que é uma das coisas que eu tenho passado um processo hoje é o que Deus tem tratado, na minha vida profissional, que na verdade não tem ido, né? Tem mais ficado do que ido. Vocês têm visto o processo lá no Instagram, que a gente tá mexendo aqui no nosso salão, que fica aqui em casa, o nosso espaço. E tipo assim, ainda tem muita coisa pra acontecer, e ainda tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra comprar, e a gente sabe que não é assim da hora pra outra que a gente compra as coisas, é tudo investimento. E não é assim da hora pra outra que eu vou ter meu espaço, que eu vou ter minhas coisas, que eu vou ter meus clientes, e isso em mim é uma das coisas do processo que mais tem me doído, porque eu queria muito estar vivendo minha área profissional, de estar maquiando, de estar dando os meus cursos, mas infelizmente por não ter um espaço eu não consegui concretizar ainda isso com firmeza, sabe? Não consegui entrar no meu espaço mesmo de maquiadora, talvez até por medo, talvez nem por falta de espaço, mas por medo mesmo. Enfim, e isso é uma das coisas que mais tem me atribulado ultimamente. Fora minha área profissional também tem a minha área pessoal também, que eu vivo um processo de espera e que alguma oportunidade eu vou falar com vocês, então também é uma situação em que me deixa bastante triste. Mas eu creio que Deus tem feito coisas, então eu creio que eu estou passando um processo com Deus e eu me permito passar por esse processo. Quero que Deus faça o que Ele quiser. E, enfim, e essas coisas têm me deixado triste, têm me atribulado bastante. E notícias também da minha família, como eu falei, que também tem me deixado bastante triste. Eu tenho orado muito, chorado demais. E aí ontem eu tava num dia que eu tava muito mal. E minha amiga me mandou mensagem perguntando se eu ia pra vigília, né? A vigília lá na igreja é muito rapidinho. Eu sou da Conversê de Riviera. E assim, eu acho que menos de 2 horas. E ela me mandou, a gente sempre tem uma vigília que antecede ao culto de ceia, né? E aí minha amiga me mandou mensagem perguntando se eu ia na vigília. E eu falei, amiga, eu acho que eu não vou. E aí ela pegou e falou, você vai, que não sei o que, enfim, tentou me forçar. Eu falei, eu acho que realmente eu não vou, porque eu tava muito triste e eu queria simplesmente ficar jogada na minha cama deitada, que é o que todo mundo faz, gente, o que todo mundo faz. Você tá triste, você vai fazer alguma coisa pra ficar melhor? Não, você vai se enfiar no fundo do poço, tenho certeza, porque eu faço isso, eu sei que você faz também. E aí ela me deu meio que um gás, né, pra ir, mas eu falei que não ia. E depois ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha ficado triste por causa de uma situação. Aí eu falei, não, agora você vai, agora nós duas vamos. É assim que Deus quer nós, lá na igreja, sofrendo. E aí uma animou a outra e conseguimos ir. E já é um ponto para outro vídeo que falarei e gravarei algum dia sobre isso, sobre amizades que te impulsionam, que te fazem ficar mais perto de Deus e que te tira da bad, te dá 2 tapas na cara e fala, você vai pra igreja sim. E foi realmente o que aconteceu comigo ontem. A gente tava desanimada, a gente foi lá do jeito que a gente tava e eu fui sem expectativa nenhuma. Antes de ir pro culto, Deus já tava aqui comigo e já tava na bad, e eu falando pra Deus todas as minhas aflições. Eu tenho um relacionamento muito doido com Deus, gente. Intimidade é isso. Eu tava falando pra Deus minha vida toda ontem eu tava mais reclamando do que entregando algo pra Deus. E me sentindo muito mal por isso, tá? Porque eu falava, Deus, eu tô precisando disso, eu tô precisando daquilo, o Senhor não tem me visto e tal. E me sentindo culpada por não estar glorificando o nome dele em oração. E aí eu cheguei lá na igreja, não foi diferente. Eu cheguei lá muito triste, falando pra Deus da minha situação, falando, Senhor, tu sabes o que eu tenho passado.
E eu tava muito triste, e eu falando assim, eu juro pra vocês, gente, minha oração é assim, eu falo assim, Deus me perdoa por não tá te glorificando agora, mas o Senhor sabe que meu coração tá meio atribulado agora, então é tudo que eu tenho pra te falar. Eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. E aí eu só conseguia falar isso na vigília, eu só conseguia orar, essa era a minha oração, Deus, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. E eu não conseguia sair mais nada, eu tentava glorificar o nome de Deus, dizer o quanto Ele é lindo, como eu amo a presença dEle, e quando eu via eu já tava, Senhor, mas eu tô passando isso, eu tô passando aquilo. E, gente, a gente acha que Deus fica triste quando a gente tá assim, mas eu tenho certeza que Ele entende, gente. Não que a gente vai fazer disso nossa oração sempre, sabe? Mas Ele entende quando a gente tá num dia tribulado, quando a gente não tá num dia legal. E eu senti a mão de Deus ontem em mim, né? Enquanto eu fazia essa oração toda doida, em que eu só contava pra Deus o quanto que eu tava mal, como eu queria que Ele fizesse. Eu senti Deus acalmando meu coração. E aí eu peguei a mão do Alex e comecei a ser muito grata, gente. A presença de Deus foi muito incrível naquela hora. Deus começou a me lembrar de tudo que Ele já fez na minha vida, de tudo, de todo o processo que a gente já passou. E aí eu peguei na mão do Alex e eu falei, muito obrigada, você é uma esposa incrível, eu amo a nossa vida, eu amo o que a gente tem vivido com Deus. E Deus me lembrou de tudo que eu passei lá atrás e que se Ele fez tudo isso, com certeza Ele ia fazer em mais outras áreas, porque nosso Deus é grande, gente, nada é impossível pra Ele. E aí eu saí de um coração atribulado para um coração agradecido. Vocês têm noção de como é isso? Eu tava completamente atribulada e Deus começou a me lembrar de coisas que Ele já tinha feito na minha vida. E lá na igreja tem uma cruz, eu amo aquela cruz, porque toda vez que eu olho pra aquela cruz eu lembro o que Jesus fez por nós. E eu olhava pra aquela cruz e Ele me lembrava de tudo que Ele já tinha feito na minha vida. E aí, do momento que eu tava simplesmente reclamando e entregando todas as minhas aflições pra Deus, eu comecei a ser grata. E aí eu comecei a declarar palavras pro Alex, a gente começou a viver, sabe, ali com Deus, nós dois, um momento muito legal. E aí eu comecei a falar o quanto eu amava meu esposo, o quanto eu amava a nossa vida. Ele também começou a falar muitas coisas. E aí o ministro, o Isaac, se você estiver assistindo esse louvor, ele foi muito... Esse louvor, esse vídeo. Isaac, você foi muito usado, o Isaac foi muito usado neste momento. Ele começou a cantar o louvor Aquieta Minha Alma, que diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E tem uma parte que diz: vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E aí eu já tava chorando pra caramba. Deus já tava ministrando muito no meu coração. Deus falava em todo momento: filha, eu já fiz tanta coisa na sua vida, você acha que essa eu não vou tomar providência? E eu comecei a ser muito grata a Deus naquele momento. E um dos versículos que tem me perseguido durante esse processo é Mateus 6,33. Se não for 6 é o 5, mas eu acho que é o 6. Que é: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E, gente, é isso. Eu e Alex começamos a falar um com o outro naquele momento que a gente tava vivendo ali, nós três e Deus, né? Nós dois e Deus. E eu comecei a falar: amor, eu não trocaria nada, Você tem noção de tantas coisas que a gente já passou e a gente sempre tá aqui. A gente sempre tá aqui nos pés do Senhor, no altar do Senhor. Eu falei: a gente passou por tudo, mas a gente sempre tá aqui. Eu falei que seja assim, que a gente passe por tudo e por qualquer coisa, por qualquer tribulação, mas que a gente sempre esteja aqui, porque não há coisa melhor. E eu falei: eu não troco nossa vida por nada, eu não troco bens materiais, eu não troco a felicidade desse mundo por nada do que eu tenho vivido com Deus na minha vida, sabe? Essa experiência de
ter um paizinho que sempre cuida de mim, um pai que tem um cuidado especial comigo, um pai que me conhece. E é isso que a gente tem feito, a gente tem buscado primeiro o reino dos céus. E eu tenho certeza que no tempo do Senhor as demais coisas serão acrescentadas. E é muito difícil porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E falando de Fabiola Mello, porque vocês sabem, quem me segue no Instagram, que eu sou apaixonada dessa mulher, eu também tenho vivido um tempo de espera, né? E ela tem vivido esse tempo de espera. E algum dia eu falarei mais profundo sobre isso. E é difícil a espera porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor e esperar dói. O que a Fabiola Mello fala tanto. Gerar um testemunho dói. E a gente tem gerado esse testemunho. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Ele tem nos despertado. E eu prefiro confiar e glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio às tribulações. Mesmo que em dias eu fique louca e não consigo orar, falar para Deus o quanto Ele é grande, eu só consiga falar dos meus problemas, Ele vem e mostra que Ele é sobrenatural na minha vida. Ele mostra que tem um lado bom da vida, que Ele já fez grandes coisas na minha vida. Então, se você estiver passando por um momento de dificuldade, um momento onde você não vê mais saída, você não tem mais ninguém do seu lado, que você se lembre do Senhor, que você se jogue aos pés do Senhor do jeito que você estiver, assim como eu fiz ontem. Ontem eu tava sem vontade nenhuma, sabe? Eu não tinha nada pra entregar pra Deus, eu não tinha nada. E eu cheguei lá, eu só entreguei o que eu tinha, que eram as minhas lágrimas, os meus anseios, a minha situação. E volto a dizer, isso é intimidade com Deus. É você ir do jeito que você está, porque lá Ele vai te transformar no secreto. E foi o que eu vivi ontem. Então, se você estiver passando por um momento difícil, busque primeiro o reino dos céus. Como eu falei, é o que eu e a Alex tem vivido. A gente tem buscado. Deus tem nos levantado na nossa vida ministerial. Eu sou muito grata porque eu já me vi muito perdida em relação à minha vida ministerial. E Deus tem cuidado. Então, se Ele cuida desse lado, Ele com certeza cuidará dos outros lados, né, da nossa vida, do outro lado da nossa vida. Então, não é diferente com você. Pare agora, reflita como está a sua vida, o que você tem priorizado, o que você tem feito para o Senhor. E eu não estou falando só de trabalhar não, gente, na igreja, eu estou falando de você dar, sabe, para Deus, dar tudo que você tem para Deus, dar sua vida para Deus. E é o que eu tenho vivido. Minha vida está sendo somente para glorificar o nome de Deus, para ser usada por Ele. Eu tenho me permitido viver isso. E então, se você se encontrar em um momento de desespero, que você não vê saída, que você busque primeiro o reino dos céus, porque eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Talvez não agora, talvez não amanhã, talvez não depois, talvez daqui a alguns anos, mas eu tenho certeza que serão acrescentadas, porque o meu tempo não é o tempo do Senhor, o tempo do Senhor não é o meu tempo. Então Ele fará as coisas no determinado tempo, o tempo que é melhor, o tempo que Ele sabe que você vai poder aproveitar, não um tempo superficial que é o nosso, e que se Ele der agora alguma coisa na nossa mão, a gente vai simplesmente jogar no lixo porque a gente não vai saber cuidar e zelar disso. Então essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e eu não quero nunca mais guardar o que Deus tem feito na minha vida, porque eu sei que se Deus nos abençoa, Ele quer passar isso pra frente. Eu quero poder ser esse canal, sabe, de poder compartilhar das minhas tristezas pra vocês, e vocês também verem esperança nisso, porque a gente tem uma noção que pessoa que tá na internet, a vida dela é perfeita, ela não vive nada e ela é só abençoada por Deus. E não, gente, não, eu sou cristã, glória a Deus por isso, mas eu também passo por muitas coisas na minha vida pessoal. E eu não quero mais me privar de não falar com vocês, me privar de falar com vocês, porque eu quero realmente permitir que Deus me use através das minhas fraquezas, através das minhas falhas, pra, sei lá, pra que Deus faça alguma coisa na vida de vocês. E é isso, eu espero que Deus tenha falado bastante com vocês, assim como Ele falou comigo. Eu não poderia ficar calada porque essa palavra estava queimando muito no meu coração. E eu espero que Deus tenha falado com vocês. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Beijo!